Tudo bem com vocês? Conseguindo estudar e compreender um pouco sobre embargos e execução? Então, essa ação de procedimento, processo de conhecimento que tem característica de defesa, tá? Defesa do executado, ora embargante, tem essa visão totalmente singular, diferenciada de forma de defesa. Muitos, né, se contrapõem ao que se entende por uma contestação lá do processo de conhecimento. Então, ela tem característica de ação autônoma, beleza? E aí, artigo 917 vem trazendo para nós tudo aquilo que pode ser alegado pelo executado, ora embargante, nos seus embargos. Então, entre várias situações, o inciso 3º fala para nós que ele pode alegar excesso de execução. Mas, professora, o que é excesso de execução? Aí o parágrafo 2º vem doutrinando para nós, porque há excesso de execução quando o exequente pleiteia quantia superior àquela do título, quando ela recai sobre coisa diversa daquela declarada no título, quando ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título. Enfim, pessoal, vem explicando para nós quando se verifica esse excesso de execução. E, em havendo excesso de execução e alegado pelo embargante nos seus embargos, cabe a ele dizer qual que seria o valor devido, tá? Sob pena de indeferimento, né, rejeição liminar da sua petição inicial, que é o que diz para nós o parágrafo 4º, inciso 1. Não apontado o valor correto ou não apresentado demonstrativo, os embargos de execução serão liminarmente rejeitados, sem resolução do mérito, se esse for o único fundamento dos embargos, tá? Então, o artigo 917 vem disciplinando para nós, então, essas situações, né, de alegações do embargante aí, né, do executado nos embargos de execução. 918 dispõe assim, pessoal, que o juiz rejeitará liminarmente, então, seus embargos, se eles forem intempestivos. Se eles forem intempestivos, qual que é o prazo para interposição, para oposição dos embargos? 15 dias, previsto lá no artigo 915. Se, então, intempestividade tem a ver com tempo, né? Prazo. Nos casos de indeferimento da petição inicial, artigo 330 traz para nós quando que a petição inicial vai ser indeferida, tá bom? E no caso de improcedência liminar do pedido, artigo 332 traz para nós situações onde o juiz julga improcedente liminarmente os seus pedidos. Importante agora, então, retomar o que está lá no artigo 330 e 332 para nós, tá bom? Situações onde o juiz rejeita liminarmente. Então, além da situação ali, né, do excesso de execução, por exemplo, que não foi alegada, tá? Então, o juiz aqui que vai caber justamente aqui nos casos de indeferimento da petição inicial, beleza? Inciso 3º do 918, o juiz rejeitará liminarmente os embargos se eles forem manifestamente protelatórios. E aí o parágrafo único vem fechando dizendo que considera-se conduta atentatória à dignidade da justiça o oferecimento de embargos manifestamente protelatórios, com o intuito apenas de ganhar tempo, né? De má fé, nesse intuito apenas de protelar a justiça. E o 919 vem falando para nós, então, agora sobre os efeitos suspensivos ou não dos embargos. Então, é claro, o caput do 919, quando ele dispõe que os embargos de execução não terão efeitos suspensivos. Professor, o que significa isso? Quando ele diz que o fato no caso do embargante, do executado, opor os embargos, não vai suspender os efeitos do processo executivo. Ou seja, todos os atos de expropriação, tudo aquilo que teria que acontecer no processo executivo vai estar acontecendo, em que pese ele ter embargado, em que pese haver uma defesa tramitando, os atos de expropriação vão estar acontecendo normalmente dentro do processo executório. Então, essa é a circunstância que efetivamente acontece. De outro lado, o parágrafo 1º do 919 dispõe para nós que o juiz poderá, a requerimento, então não é uma atitude oficiosa, tá? A requerimento do embargante, ele poderá atribuir efeito suspensivo para esses embargos, quando ele verificar os requisitos para essa concessão dessa tutela provisória. Então, ele poderá conceder esse efeito suspensivo, é uma tutela provisória, que você vai ter que provar os requisitos lá do artigo 300, a urgência ou a evidência. E beleza? Então, as circunstâncias que justificam
justamente essa antecipação de tutela, ou seja, essa suspensão do processo executório, tá? Então você vai ter que provar aqueles requisitos aqui. E, além de provar aqueles requisitos, diz o dispositivo aqui para nós, o parágrafo 1º, que você deve, né, desde que a execução esteja garantida por penhora, por depósito ou por caução. Então, assim, além de você provar os requisitos para a concessão da tutela provisória, você deve garantir o juízo. Ou seja, se não tiver sido penhorado nenhum bem seu lá no processo executório, você vai ter que oferecer um bem à garantia, tá? Então, penhorar um bem, se for a coisa, né, litigiosa, entrega de coisa, oferecer a própria coisa, se for o caso, né, fazer em depósito ela, ou uma caução real ou fidejussória, no caso de obrigação de fazer ou de não fazer, tá bom? Então é essa característica aí prevista no 919 e que eu tenho que fixar, ter em mente que, então, os embargos de execução não têm efeito suspensivo, mas pode ser atribuído. Para que seja atribuído, eu preciso preencher os requisitos da tutela provisória, artigo 300 e seguintes, somados ainda à necessidade do juízo estar garantido por depósito, por penhora ou por caução, beleza? E aí na sequência, os próximos dispositivos, ele vem dispondo para nós que, cessando as circunstâncias que motivaram o efeito suspensivo, né, poderá requerimento também da parte ser modificada ou revogada, assim como toda tutela provisória, né, pode ser modificada e revogada a qualquer tempo, tá? A concessão de efeito suspensivo aos embargos que sejam oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante. Então só vai aproveitar a todos se for, né, disser respeito a todos, porque senão só aproveita aquele que requereu, beleza? E o parágrafo 5º diz para nós que essa concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, não impedirá a efetivação dos atos de reforço e nem de redução da penhora ou avaliação de bens. Então, mesmo que seja atribuído efeito suspensivo para os embargos, não suspende essa situação, ou seja, a possibilidade de lá no processo executivo conseguir substituição de penhora, reforço de penhora, redução de penhora ou avaliação dos bens, tá? Em que pese a atribuição dos efeitos, né, suspensivos para os embargos. E aí o 920 vem finalizando para nós sobre os embargos, falando sobre justamente a impugnação aos embargos. Recebidos embargos, então os embargos foram admitidos, foram recebidos, aí inciso 1, o exequente, o embargado, será ouvido no prazo de 15 dias, ou seja, ele vai ter o prazo de 15 dias para poder se insurgir, para poder impugnar, tá, os embargos, beleza? Inciso 2, a seguir o juiz julgará imediatamente o pedido ou, se necessário, vai designar audiência, tá, de instrução, inclusive. Inciso 3º, encerrada a instrução, o juiz proferirá a sentença. O processo executivo, pessoal, ele finaliza com sentença. Artigo 203, lembram disso? O que é sentença? Aquela que põe fim à fase do processo de conhecimento, bem como também extingue o processo de execução. Tá bom? Então, ela vem extinguindo aí, da sentença cabe apelação. Beleza, pessoal? Na sequência, depois vamos falar então sobre suspensão e extinção do processo, mas bons estudos, bom aprendizado, tá? Deus abençoe.